Essa aula trata dos dispositivos de proteção em baixa tensão aplicados em aplicações residenciais. Nós abordaremos aqui os disjuntores termomagnéticos e os interruptores diferenciais. Dispositivos de proteção residenciais é parte integrante aí de qualquer instalação, vamos dizer, bem feita, né? E além das funções de definir os circuitos, no qual a gente pega a rede da concessionária e vai dividindo, como apresentado mais adiante, em circuitos de tomada, circuitos de iluminação, circuito dos chuveiros, no caso tomada de uso específico, ele também tem funções de seccionamento, no caso abrir e fechar, caso eu queira operar a rede elétrica para fazer uma expansão, uma manutenção, seja lá o que for. Proteção de pessoas, no caso os interruptores diferenciais, quando atuando frente a correntes de fuga à terra. E proteção de materiais e equipamentos, no caso dos disjuntores termomagnéticos, que ficam de certa maneira monitorando a corrente para saber se há sobrecargas e curtos-circuitos. Madonna, fica quieta! Bom, o disjuntor termomagnético ele pode ser tripolar, bipolar ou monopolar. No caso, circuito de iluminação 127 volts, nós usaremos o tipo monopolar, no qual somente uma fase será protegida. Um circuito, monopolar também poderia ser utilizado em tomadas 127 volts, tomadas de uso geral. Enquanto tomadas de uso específico, também poderíamos ter disjuntores monopolares, no caso de uso específico para equipamentos em 127 volts, mas agora sim, chegando aos disjuntores bipolares, no caso de cargas 220 volts, no nosso caso aqui do Sudeste brasileiro, como um chuveiro, eu precisaria chegar ao equipamento duas fases e para proteção via disjuntor termomagnético, cada uma das fases poderia ser protegida aqui no disjuntor bipolar. E no caso um disjuntor tripolar, no vídeo nós apresentaremos um quadro de distribuição no qual existe uma rede trifásica. No nosso laboratório aqui do FSU de Minas temos os motores, e aí precisamos de circuitos trifásicos. Bom, mas enfim, além dessa característica do número de polos ou fios circuitos no qual o disjuntor irá atuar, ele tem que ter a capacidade de interrupção, abrir e fechar, seja via operação manual, via sobrecarga, via curto-circuito, sempre existindo corrente sobre ele. A tensão de operação, aqui está especificando até 1000 volts, mas geralmente a baixa tensão, que é o nosso foco, nós veremos disjuntores até uns 400 volts. Acima disso somente seriam aplicações industriais. Quanto à intensidade de corrente, apesar de ser difícil encontrar, por norma eles começariam com meio ampere, 1 ampere, 2 ampere, mas adiante vai aparecer uma lista desses valores. Porém, no comércio comum é fácil encontrar disjuntores a partir de 10 amperes. Quanto à capacidade de interrupção frente a curto-circuito, aqui são apresentados os valores de 5.000 amperes, 5 kg a 150 kA, no qual nós não abordaremos o assunto cálculo de curto-circuito, mas certamente um dispositivo certificado, vendido no mercado, ele atende às características de curto que a rede elétrica apresenta. Capacidade de alimentação de corrente de curto-circuito. Aqui uma representação do disjuntor termomagnético,
num diagrama unifilar, aqui indicando que são 3 polos para uma rede trifásica, no qual ele tem, em termos de diagrama, uma função de proteção contra a sobrecarga, a função de relé térmico e a função de proteção contra curto-circuito. No caso, os relés magnéticos aqui atuando sobre um dispositivo que vai fazer com que a chave seccionadora atue em cada uma dessas situações. Ou o interruptor, no qual o operador permite ligar e desligar o circuito, seccioná-lo. Bom, quanto à aplicação dos disjuntores termomagnéticos, temos aplicações domésticas e industriais, lembrando, nosso foco aplicações residenciais, instalações elétricas residenciais. Os disjuntores termomagnéticos são modulares, destinados à quadristribuição. Os valores preferenciais, aquilo que eu havia comentado logo atrás, 0,5 amperes, 1, 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, etc. Porém, lembrando que é comum ser encontrados disjuntor a partir de 10. E os valores normalizados para tensões, né, como já mencionado também, para aplicações residenciais até 400 volts. Aqui um pouco mais da teoria sobre disjuntores. Eles geralmente em sua parte frontal são apresentados uma letra e um número. O número característica a tensão nominal dele. Essa tensão nominal, ela está basicamente definida nesse início da curva. Todos eles, dispositivos de proteção, seguem uma curva tempo-corrente, né? Aqui embaixo eu tenho corrente, aqui nesse eixo eu tenho tempo. Então, o valor de corrente, por exemplo, que eu vejo de um disjuntor seria essa parte do gráfico no qual uma reta não cruza a curva de atuação do dispositivo. Isso aqui me daria o valor da corrente nominal do dispositivo de proteção, no caso de disjuntor. Bom, essa faixa, conforme pode ser observado aqui, o tempo de atuação está na ordem de 10 mil segundos, 5 mil segundos, 1000 segundos. Enfim, caso o dispositivo, vamos supor que seja 10 amperes, ele fica submetido aqui a uns 12, 13 amperes, ele vai demorar ali alguns minutos sobrecarregado, atuando aí em torno de 45% da corrente nominal, até que o disjuntor possa vir a atuar. Se o dispositivo que esteja, a carga que esteja causando essa sobrecorrente, né, voltar ao seu estado normal, ou simplesmente o desligamento de algumas cargas excessivas no circuito, pode ser que a corrente voltando ao normal, o disjuntor não venha atuar dentro desse limite de tempo. Isso tudo, lógico, vai depender do valor da corrente ao qual ele foi submetido. Então, nessa área aqui eu poderia dizer que está definindo um tempo de atuação conforme correntes ligeiramente superiores à corrente nominal, no qual caracterizam sobrecarga. E as curvas B, C e D definem se um dispositivo de proteção vai ser, bom, por exemplo, a um determinado valor de corrente, a curva B tem um tempo de atuação, né, muito menor do que uma curva C. Enquanto que a curva D também tende a ter um tempo de atuação muito menor em relação aos demais. Então aqui, basicamente, essas letras, né, a corrente define o número, né, caracteriza a corrente nominal do dispositivo, e as letras vão definir se esse dispositivo vai ser mais rápido ou mais lento quanto ao tempo de atuação frente a uma determinada corrente de curto-circuito. Geralmente, em termos de aplicações, né, o tipo B é voltado para a proteção de linhas de grande comprimento. O tipo C, linhas que geralmente há algum consumo, né, e pode haver tomadas, cargas ligadas a esse circuito, né? E tipo D, proteção
de equipamentos com corrente de arranque ou corrente de partida, como no motor, em motores, transformadores, fontes, né? No caso de laboratórios, fontes de tensão de corrente. É interessante, muitas vezes, né, na hora que você liga o equipamento, uma corrente de partida pode ser que o dispositivo atue. Então, colocando um dispositivo tipo D, para uma determinada, vamos supor, corrente nominal, houve uma corrente de partida. Se fosse esses dispositivos mais rápidos, poderiam vir a atuar aqui num tempo, por exemplo, de 10 milissegundos. Enquanto que numa curva D, certamente ele atuaria ali, talvez depois de 1 segundo. Geralmente essa corrente em rush, né, de partida, elas demoram em torno de 100 milissegundos. Por exemplo, no caso de transformadores de distribuição. Quanto aos critérios de seleção dos disjuntores, bom, lógico, a corrente de carga em relação à capacidade de condução de corrente dos cabos e tomadas, né? Geralmente eu tenho uma tomada aqui, por exemplo, de 10 amperes ou 20 amperes, mas no circuito de tomadas eu poderia ter uma série delas conectadas a um circuito com cabo. Mas enfim, considerando a corrente submetida a esse cabo, a corrente máxima, né? A corrente do disjuntor deve ser ligeiramente menor do que isso. O disparo térmico, no caso a corrente de curto-circuito, aqui ele está considerando 45% de sobrecarga. A capacidade de interrupção ou ruptura, né, ou corrente de curto-circuito, deve ser maior do que a corrente de curto-circuito máxima no segmento. No caso, não vem ao caso. Isso aqui ficou uma merda.